noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Mestre se faça presente em todos os corações. Mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos, para um pouco mais do aprendizado das doutrinas do nosso Pai amoroso, que Jesus nos deixou, Então, sendo assim, nós estamos aqui num elo fraterno, amigo, de amizade, para que todos nós possamos, irmanados em um só pensamento, elevar o nosso pensamento a Deus Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre por excelência. Então nós te rogamos, Senhor, que a tua paz esteja conosco, que nós possamos desfrutar desta noite com muita harmonia em nossos corações, em nossa alma, voltado para aquilo que é bom, que nós nos aproximamos mais do Pai, do Mestre Jesus, que está sempre à nossa espera, fazendo aquele convite: vinde a mim todos vós. E nós, neste momento, te convidamos, Senhor, fica conosco, Jesus. Nós possamos ter uma noite abençoada, está a cargo da nossa palestra, nosso irmão ele é de Londrina, nosso lar, e-mail. A nossa gratidão a ele por ele ter aceito o convite para vir falar conosco hoje, Então, sendo assim, Senhor, nós esperamos que o vosso Evangelho fale fundo em nossos corações, que a pregação de hoje nós possamos levar para nossas casas, para os nossos lares, e refletirmos sobre ela, que ela seja um ponto de reflexão para a nossa semana, e que nós todos possamos, Senhor, estar na tua paz, aquela paz que tu disseste: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo nos dá. Então, com a certeza dessa paz em nossos corações, nós te rogamos: fica conosco, Mestre amado. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra do nosso irmão. Desculpa. Boa noite a todos. Um abraço fraterno, bem gostoso no coração de cada um. Vocês não imaginam como estou contente de participar deste banquete espiritual. É uma coisa gostosa essa casa, que há 30 e poucos anos eu participo, desde a época do paizinho, que foi o meu mestre. E toda vez que eu tinha algum probleminha, eu corria para aquele senhorzinho de cabeça branca, ele morria de dar risada. Irmão, você com um problema desse, mas um problema tão grande, e resolvia com aquele sorriso. O tema de hoje, aliás, geralmente, cabeça branca, assim que nem eu, gosto de contar história. Então, o que eu faço? Eu leio o Pentateuco de Allan Kardec como história. E aquilo me grava. E eu conto as histórias que me vêm na cabeça, óbvio, com auxílio também da espiritualidade, que nos auxilia em todos os momentos. Então, até o tema de hoje nasceu num livro lançado em 2007. É este livro aqui, Escutando os Sentimentos, a atitude de amarmos como merecemos. Eu tenho ele, não esse exemplar, mas eu tenho esse livro desde o lançamento. E geralmente depois de uma palestra, alguém vinha e pedia o livro, eu dava. Esse aqui já deve ser o quarto, quinto livro já que eu comprei da internet, porque da internet está mais baratinho, Então a gente tem que aproveitar. E eu li esse livro em 2007. E eu não entendi.
gaúcho, mas não sou gaúcho, eu sou curitibano. Então pareço, mas não sou. Então eu li esse livro em 2007. E o meu espírito não estava preparado para entender o que ele queria me dizer. E daí então começa a história, como é que aconteceu de reativar minha memória. Eu estava com o Dr. Júpiter lá na Casa do Caminho, e ele começou a me contar sobre a educação dos espíritos e tal, de sentimento, que era uma coisa nova, que estava vindo lá de Minas Gerais, lá da cidade do Chico Xavier. E aquilo entrou na minha cabeça. Daí eu vou no Oceane, que é onde eu trabalho também. São 3 centros espíritas que eu trabalho assim, que eu sou trabalhador e auxiliar. E começo a falar com a coordenadora, e a coordenadora me comenta que estava montando uma equipe, uma turma, para estudar o livro Escutando Sentimentos. Eu disse, não é possível, é muita coincidência. Tá bem, saí do oceano e fui para casa. Chego em casa, aquela minha vasta biblioteca de uns 100 livros, e eu olho direto na traseira do Escutando Sentimentos. Eu disse, não, é muita coincidência. Peguei o livro, sentei na minha cama, pus o pijama, estiquei as pernas e comecei a ler. Aquilo me entrou assim na minha cabeça. Daí eu vi realmente o valor desse livro, o valor que a espiritualidade fez através do Vanderlei de Oliveira, que recebeu o espírito de Hermance do Fogo para escrever isso aqui. Tem vários temas aqui, tem de depressão, de filhos problemáticos, de tudo aqui. Mas tem principalmente um ensinamento de um espírito maravilhoso, que é Bezerra de Menezes, em que Hermance do Fogo participa do grupo de Bezerra de Menezes da espiritualidade. Tudo bem. Então, a hora que eu vi isso, a próxima vez que eu já fui no Oceano, eu já perguntei. Então, dia 14 de fevereiro de 2023, começou um grupo de estudo lá no Oceano. Daí eu vou no nosso lar, tinham montado um grupo de estudo do nosso lar também. Vou no Oceano, grupo de estudo também sobre estudo. Disse, mas caramba, se o que quiser aconteceu, e não fui eu que acendi essas lembranças, não, foi a própria espiritualidade. Então, vou dar os dados aqui do livro para vocês sentirem e poderem procurar. Então, Escutando Sentimentos, ele é escrito por Vanderlei de Oliveira, que é um nordestino, que foi muito malhado pela federação. Hoje ele é super aceito, porque tem os espíritos que ele recebe, inclusive ele é um médium, é espíritos de alta envergadura e de livros que realmente estão completando o ensinamento para nós encarnados que estamos aqui. Então, ele recebeu o espírito de Hermance do Fogo. Então, vamos comentar primeiro alguma coisinha de Hermance do Fogo. Que às vezes a gente pensa, pô, Hermance do Fogo, mas que espírito é esse? Então, quem era ela? Ela nasceu em 1841. Então, foi na época de Kardec. E ela, com 16 anos, ela participou do lançamento com Kardec do Livro dos Espíritos. Ela foi convidada para ir numa reunião igual esse jantar espiritual aqui, e lá ela conheceu Allan Kardec. E Allan Kardec, como era perceptivo, ele tinha
a assessoria da espiritualidade maior, ele, eu acho que via na plateia aquela menina de 16 anos brilhando, dando um sinal para ele que ele deveria contactá-la. E assim ele fez. Foi, conversou com a irmã, se for, conheceu, viu a espiritualidade dela, a simplicidade, a pureza espiritual dos espíritos que ela recebia, e assim pegou ela como auxiliar. E ela auxiliou Allan Kardec na atualização do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos foi lançado com 501 questões, e através das mensagens e dos espíritos que a médium Irmã Situfo recebia, ela complementou que hoje o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, como todos sabem. E outros vários depoimentos que ela faz, inclusive no livro, num dos Pentateucos, que é o Céu e o Inferno. E ela viveu 71 anos, deixando um legado de livros maravilhosos. Mas precisamente nessa obra, Bezerra de Menezes chegou e, no ouvidinho da Irmã Situfo, para ela nos dar essa orientação. Então, a pedido exclusivo de Bezerra de Menezes, que, graças a Deus, a hora que eu falo dele assim, é um dos meus protetores, porque um dia que eu fiquei sabendo que eu tinha câncer e que teria que ser operado, eu cheguei para o Dr. Marcos Adriano, lá de Londrina, que ele participa do Centro Espírita Via de Luz, e falei para ele assim: Dr. Marcos, já que o senhor é meu urologista, o senhor participa no Via de Luz, põe meu nome lá. No outro dia eu chego em casa, o Marcos Adriano me liga, o Dr. Marcos Adriano me liga: Hamilton Fabrício, por favor, venha aqui no meu consultório. Eu vou no consultório dele. Chego lá, sentei, ele calado. Ele mandava entregar essa carta para você. Eu abro a carta, era uma psicografia de Bezerra de Menezes para mim. Aquilo me arrepiou na hora. A gente encarnado, a gente é bobão, né? Como a gente tem medo da coisa. Você é espírita e tem medo do espírito. Mas eu abri, alma querida, você terá nova chance nessa encarnação. Fique tranquilo, faça tudo que os médicos terrenos vão te indicar, que sairá tudo bem. Um beijo do seu amigo Bezerra de Menezes. Então, toda hora que eu falo dele, eu falo com alegria, porque eu sobrevivi isso já faz 15 anos. E eu estou aqui, vocês estão me vendo encarnado, né? Eu não tenho até medo, às vezes, de ser espírita e não saber que estão me vendo. Então, eu estou encarnado. Mas vamos lá. Então, a pedido do Dr. Bezerra de Menezes, o amorável doutor das dores humanas, por intermédio da Irmã Situfo, ele nos leva uns apontamentos maravilhosos. E o apontamento principal que ele nos conta é sobre umas preces angustiadas de milhões de almas que estão na espiritualidade. Milhões. Para ele falar isso, milhões de almas, às vezes a gente diz, não é possível. Se imagine aqui, deve ter 100 pessoas e já quase encheu aqui o auditório. Imagine 1 milhão. Mas essas almas, elas anseiam por felicidade, sem saber como fazer para alcançá-la, que estão lá. Então, em inúmeras rogativas desses espíritos que estão lá, e até você até não acredita.
Alguns dizem, alguns são aflitos demais, outros desanimados, apesar do saber doutrinário, porque são 1 milhão de almas de espíritos espíritas. É isso que o doutor Bezerra de Menezes vem nos mostrar. Não adianta nós somente sermos espíritas neste momento. Nós temos que ser espírita cristão todo instante, em toda ação, para que a gente prepare essa cachola, aonde está a nossa consciência e aonde nós estamos construindo a nossa casa mental. E essa casa mental é a casa que nós vamos para a espiritualidade. Mas vamos ver o que ele está falando daqueles que já estão lá, porque nós ainda estamos aqui. Então os espíritos dizem, olha o que eles dizem: o que me falta fazer para ser feliz? Aonde eu estou falhando? Eu sempre fui um espírita que rezei, orei, tomei água fluidificada, tomei passe, mas esqueceu dele próprio, de fazer caridade com ele e com o próximo. Será uma obsessão que me persegue? Você já imaginou o espírito dizer isso? De ser obsidiado lá na espiritualidade? Por que me encontro assim? Eu não deveria estar melhor? Professor, eu era espírita. Então, tarefas, orientação, prece, esforço, segundo as súplicas deles, não tem sido suficiente. Daí que vocês vão entender o porquê que é o escutando o sentimento. Nós vamos chegando, vou chegando lá. Eu começo pelos arrebaldes, falando tudo que Bezerra está nos mostrando, para a gente entender o porquê do sentimento. A espiritualidade, ela nos alerta que nós já adentramos na maioridade espiritual. Porque o século XX, olha, o século XX terminou em 1999. É considerado pela espiritualidade o despertar do espírito. Mas por que o despertar do espírito? Porque todas as religiões no mundo inteiro já começaram a entender que nós somos um espírito encarnado, cada um é um espírito. Isso no hinduísmo, no budismo, que são as mais antigas, no islamismo, todas as religiões já estão tendo as reuniões dela, inclusive a católica, onde eu me criei, onde eu fiquei até os 21 anos, e daí pulei no cesto do Espiritismo. A Igreja Católica tem aqui os católicos carismáticos, que é um grupo que se reúne numa salinha própria lá da igreja e recebe o Espírito Santo. Que bom que eles só recebem o Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo, Espírito ruim, Espírito tudo. E a gente vem aqui acompanhado, viu? Os espíritos ruins ficaram tudo lá, porque na portaria lá não deixam eles entrar. Os que são bonzinhos entraram junto com vocês. Aqui nós aqui somos bons demais. Eu tenho até medo da minha mulher aparecer e dizer assim: Hamilton Fabrício, como você é bonzinho, que eu vou ficar aqui com você. Que realmente nós somos assim. Nós somos imperfeitos ainda. Nós somos uma amálgama que estamos sendo moldados para ser melhores. Mas vamos lá. Então o século XX foi o despertar do espírito. E o século XXI, o que é? Nossa, o que eu fiz aqui? Será que a espiritualidade não está querendo me ajudar? Ah, aqui. E o século XXI
é o século do sentimento. Você tem que fazer sentindo todas as ações. Até a hora que você vai comer um almoço gostoso, você tem que se deliciar. Não tem mais que a gente comer carne que na época dos romanos, que pegava um perninho de porco para comer. Não é mais isso. Hoje é delicado, é com talheres. Porque é uma melhoria, nós estamos saindo da animalidade. Então, se nós estamos querendo fazer esse sentimento, nós temos a semear afeto. Porque essa semeadura, o Espiritismo é uma semente viçosa, mas ela só cresce se cair num terreno fértil. E o terreno fértil é aquele coração pronto para receber isso. Nós não precisamos ser carolas. Nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo, entendermos isso. Porque nós somos cercados diariamente por todo tipo de espírito. E se coaduna conosco aquele espírito que está na mesma sintonia nossa. Tenha só pensamento ruim para você ver. Ou o dia que você levanta com o pé esquerdo, derrama café e fica azedo, fica daquele jeito, você vê o que aparece de coisas ruins para você pensar. Eu mesmo, acontece isso comigo, e por incrível que pareça, dia ruim, você não consegue lembrar de fazer uma oração. Mas na hora que você lembra, o negócio começa a melhorar. Pelo menos para mim é melhor. E a oração, pessoal, a oração não precisa ser Pai nosso que está no céu, santificado. Não precisa. Você faz uma oração. Meu Pai celestial, me ajuda nesse instante. Eu preciso de você. Olha que oração simples e rápida. Mas quando você está com raiva, quando alguém fez alguma coisa para você, você não consegue pensar assim. Por quê? Porque tem uma nuvem não deixando você pensar. Então, diz Bezerra de Menezes de novo para nós, a doutrina espírita é a boa nova dos tempos modernos. Vocês não vão pensar, mas por que eu não convido o meu vizinho? Eu convenço o meu vizinho para vir no centro espírita. O espiritismo não precisa de convencimento. Ele precisa de conhecimento, você conhecer e ter, e despertar em você a curiosidade daquelas coisas que você não entende. O livro dos Espíritos, não precisa vocês lerem na sequência da primeira pergunta até a 19. Vão no índice dela e veja a pergunta daquela dúvida que vocês têm. Um exemplo, o que é visagem? O fantasma. Se vê lá, fantasma, pergunta número 149. Você vai no livro, te explica a explicação que você entende para a naturalidade humana, com as leis da natureza, que é as leis de Deus. Ah, mas quais são as leis de Deus? As leis de Deus são a lei da natureza. Não bote a mão no fogo que queima. Não é uma lei da natureza? É a lei de Deus. Se você botar a mão no fogo, queima. Então, meus amigos, instaurar essas ações
de amor em nossas relações é um caminho universal. Nós temos que fazer isso. E olha, é o mesmo para todos nós. E qual que é o caminho? Você fazer o bem e amar. Ah, mas é tão fácil dizer assim, o bem e amar. Leiam o Evangelho para vocês verem. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vânia, não é simples, fácil de entender? Claro que é fácil de entender, mas como é difícil de você agir com as situações que estão ali. Então, esse caminho universal de o bem e amar é uma forma de caminhar essencialmente individual e particular. Você vai fazer o teu caminho, senão o teu caminho não vale para ela, nem o dela para você, nem o da Vânia, nem o da Maria Luísa, nem o dela. Cada um faz o seu caminho do bem e do amor. Eu estou 48 anos com a minha mulher. Eu não consigo fazer o caminho nada para ela. Ela tem as ideias próprias dela. Eu tenho as minhas ideias próprias também. Mas nós nos respeitamos, nos amamos e conseguimos ficar 48 anos juntos. É difícil para essa época. E se eu contasse para vocês, eu até contei para a Vânia, o paizinho, o seu Hugo, ele que fez a oração no centro espírita do meu casamento. Eu não conhecia ele. Eu entrei no centro espírita e olhei lá na frente, assim, aquele velhinho de cabeça branca. Eu disse, quem será aquele velhinho? Fez o casamento, tudo. Passaram-se 8 anos. Eu morava no Arema, Paranavari, eu fui para Londrina, porque o meu destino era Londrina. Um dia veio aqui, encontrei o paizinho. Eu não reconheci ele. Ele olhou para mim assim, disse assim, o que o senhor está fazendo aqui? Eu? O senhor me conhece? Cara, fui eu que fiz seu casamento. Eu quase caí sentado na cadeira ali, naquela salinha ali na frente. Eu não me lembrava que era ele. Dali em diante ele virou meu mestre. Porque o sentimento aflorou na hora. E isso são as coisas que acontecem na minha vida, na nossa vida. Então, diz Bezerra de Menezes, urge dar um novo sentido na mensagem consoladora. Nós temos que entender esse Evangelho melhor. Temos que introjetar dentro do nosso coração. Mas como harmonizar padrões doutrinários com sentimentos diversos, pessoais? Pergunta ele. Como fazer? Não é fácil. Então, ele dá umas dicas. Primeiro, trabalhar pelo desenvolvimento dos potenciais das virtudes humanas. Tudo bem. Daí ele vai mostrar como. Porque é o objetivo sagrado da mensagem mortalista do Espiritismo do século XXI. É essa mensagem que dá de nós realmente elevarmos a nossa condição de conhecimento da doutrina. Porque ele diz, como terceiro ponto, educar para ser, educar para viver bem consigo mesmo, educar para ser feliz. Então esses são os pilares da harmonia interior e da felicidade. Ele nos fala isso. Educar, estudar. Vocês lembram que Kardec deu aquelas duas leis importantíssimas? Primeira lei, amar o seu próximo como a ti mesmo. E a segunda,
Instruí-vos. Instruí-vos é você ler, você procurar, ser curioso, ver palestras, ver livros. E outra coisa, não precisa ser só espírita. Eu leio qualquer livro, desde que eu goste. Os livros que eu não gosto não estão nem na minha prateleira. Eu já doei ou vendi por cedo. Não gostei. Tem gente que adora. Vou dizer um gosto meu, por favor. Tem gente que tenho certeza que às vezes é contra o meu pensamento. Paulo Coelho. Eu não gosto de Paulo Coelho. Mas eu leio Graciliano Ramos, Castro Alves, que já foram embora. Leio outros romances. Como eu falei para vocês, eu gosto de ler o livro porque daí tem uma história para contar. E sabe a pessoa que mais ouve minhas histórias? E quando eu vejo ela está dormindo, minha mulher, olha que coisa gostosa. Ela me chama de Fá, né? De Fabrício Fá. Conta um negócio, conta o livro que você leu. E eu começo a contar para ela. Daqui a pouco eu vejo ela. Essa é a coisa mais boa do mundo. Eu queria que ela fizesse isso para mim. Porque eu fico acordado, mas eu não fico no celular. Então, nós temos, diz Bezerra de Menezes de novo, principalmente sobre a cultura, sobre a educação. Ele fala o seguinte: a informação, ela consola e instrui. Olha que interessante. A hora que você tem curiosidade de alguma coisa, a hora que você tem essa informação que você queria, realmente ela consola você e te instrui. Opa, eu aprendi. E isso te transforma. Com a transformação, o que acontece? Você se liberta e você se moraliza. Daí vem a informação de novo. E a transformação faz com que essa impulsão que você teve, você se descobre. Diz ele ainda: os informados pensam, mas os transformados criam. Porque a mente é quando você começa a se informar de todos os detalhes, começa a surgir ideia em você, para você fazer, para você não ficar parado. Eu sou aposentado há quantos anos já? Nossa Senhora, mais de 20 anos. Eu não parei de trabalhar. Eu já tenho 75 anos, nem eu acredito, mas o Bezerra de Menezes disse que eu ia ter uma nova chance. Então estou aproveitando essa minha chance de estudar, de ler, de me sentir gostoso comigo mesmo. Daí no final de toda essa informação de transformação, daí vem a teoria, porque a teoria impulsiona a busca de novos valores, e a reeducação dos sentimentos enseja a paz interior. Então é tão gostoso ver Bezerra de Menezes nos dizer isso, porque faz com que a renovação da sensibilidade nos permite uma plenitude íntima. Olha que ele comenta isso conosco. E a quarta coisa que ele afirma é sobre inteligência. A inteligência é o instrumento evolutivo para as conquistas de fora. E o sentimento, ao contrário, conquista evolutiva das aquisições íntimas. Então veja, inteligência e sentimento. Ele já está nos mostrando esse diferencial para a gente entender. Porque na acústica da nossa alma já existe as mensagens sobre o plano criador para o nosso destino. Vocês podem crer, nós já somos carta marcada.
mas nos dão o livre-arbítrio para que a gente possa marear, voltar para lá e para cá com o nosso conhecimento e a nossa inteligência. Porque daí a gente vai aprender a ouvir, a exercitar diariamente essa plena atenção dos nossos sentimentos. Escutar o sentimento não significa adotá-los prontamente. Porque tem certos sentimentos que às vezes você fica meio em dúvida. Ué, mas será que eu gostei desse sentimento ou não? Passou um tempo, você vê e você começa a aceitar esse sentimento. Mas sabe por quê? Porque você tem a condição de você reprimir ou você aceitar o sentimento que você teve. Então, escutar os sentimentos é cuidar de si, é amar a si mesmo, é autoconhecimento. Nós temos que nos amar. Será que nós nos cuidamos mesmo? E essa atitude é o primeiro passo para o nosso mundo íntimo. É uma mudança de atitude consigo mesmo. Agora ele vai entrar na maneira de como que a gente deve fazer para a gente escutar o sentimento. Como é uma mudança de atitude consigo mesmo, então o ato de existir ocorre no nosso sentimento. Nós sentimos que existimos, nós sentimos que somos espírito, e com isso nos faz pensar corretamente. Porque quem pensa corretamente, diz Bezerra de Menezes, que sobrevive. Mas quem sente nobremente, existe. Vou até repetir para vocês não esquecerem. Quem pensa corretamente, sobrevive. Agora, quem sente corretamente, existe. Tem certas horas que nós paramos e dizemos assim: mas o que será que eu estou fazendo aqui? A hora que a gente pensa assim, é porque você não escutou o teu coração. Você não escutou, não reverberou todo, ou relembrou todos os acontecimentos com você. Você tem uma caixa organizada aqui, cheia de gavetinha, com todos os acontecimentos de vocês. Eu tenho. Eu lembro perfeitamente o dia que eu vi um passarinho parado na linha de elétrica, e eu com estilingue, que eu era campeão de estilingue, matei o passarinho. Daí eu fui na igreja. Eu parei e disse assim: você tem algum pecado, meu filho? Eu me confessava. Porque a igreja católica, você confessava, você era perdoado dos pecados. Eu disse: padre, eu não me lembro. Ele disse assim: você por acaso nunca matou um passarinho? Ah, eu matei sim, padre. Filho, o passarinho é filho de Deus. É um pecado enorme. Você não pode mais matar. E daí em diante eu não matei mais. Quando eu cheguei aos 21, que eu conheci o Espiritismo, eu disse: meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Mas foram lascas que eu fui tirando da minha imagem, do meu perispírito, que necessitava. Eu precisava aprender isso. Porque pensem bem, o pensamento é a janela para a realidade. É verdade. E o sentimento é o ponto de encontro com a verdade. Porque
Às vezes a realidade é que muita coisa que nós queremos ver, a gente quer ver, por isso que enxerga. Só que você olhando diretamente, por exemplo, eu estou olhando para você, eu estou vendo um cinzinha de alguém que está aqui e da Maria aqui. Mas eu estou vendo você. E se eu prestar atenção em você, eu deixo de enxergar as outras. E isso acontece com coisas que às vezes a gente não quer ver. Por exemplo, OVNI. Alguém já viu um OVNI aqui? Nossa, o espírito não vê OVNI. Então não conhece ET. Eu também não. Mas tem gente que quer ver e consegue ver. Porque ele se esforça tanto para ver, que ele corre atrás tanto para ver, que ele consegue enxergar. Ele quer tornar aquela realidade que eu considero verdade. E olha, nós também, nós somos animaizinhos num mundinho desse tamanho. Você acha que aqueles mundões maiores que a Terra não são habitados? Claro que não são habitados como humanos que nem nós. É outra dimensão. E a dimensão que nós vamos, por exemplo, nós vivemos a terceira dimensão, não é? Todo mundo sabe o que é a terceira dimensão? Mas eu vou falar. Sabe o que é a terceira dimensão? Altura, largura e espessura. Ah, mas tem televisão, quarta dimensão. Claro que tem. Eles pegam a câmera aqui, pega aquela câmera ali que está me filmando, vem aqui e me filma aqui atrás. Daí a televisão é quarta dimensão. Mas daí, e para que dimensão nós vamos depois que nós desencarnar? Para a quinta dimensão, que é a dimensão espiritual. É uma dimensão mais leve. Porque esse terno aqui, desse peso, não, nem vou dizer meu peso, senão vocês não vão acreditar. Ele vai sumir, é muito pesado. Lá na espiritualidade eu vou lutar. Olha que coisa, desde que eu mereça, né? Então o sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito, principalmente agora nesse século XXI. Vânia, por favor, me dê um cutucão no horário, hein? Eu não estou enxergando, porque eu vi um papelzinho aqui. Prezados palestrantes, gostaria de lembrar que as palestras, às quartas à noite, entre 45 e 60 minutos. Ué, mas eu me preparei para falar 3 horas. Daí eu ia mandar vocês, viu? Então, meus amigos, agora nós temos que aprender a escutar esse sentimento, entendendo melhor nossa alma. Não precisamos fazer isso. E esse exercício do alto amor está em aprender a ouvir a voz do coração que eu falei. Ah, mas o coração não fala. Fala. Muitas das vezes, se você ficar bem quietinho, porque nele reside a nossa paz e a nossa harmonia. Bem como aquela saciedade de sair correndo tudo. E o coração bate, que você tem que correr para fugir de alguma coisa. Mas está sob teu controle fazer isso. Então os sentimentos, eles são os guias da alma e sua busca de ascensão e de liberdade. O alto amor, ele consiste na arte de escutá-los e estudar a linguagem do coração. Não é propaganda, por favor, mas se alguém puder, entre na internet, ponha no Google Escutando Sentimento e compre esse livro. Vocês vão adorar. Vai ter coisas ali que vai auxiliar muito vocês, de
coisas assim. Eu estou pegando uma partezinha só dele, que é a parte do desejo de beleza, que nos dá destrinchado o que nós temos que fazer. Então, como que nós temos que fazer para cuidar de nós próprios? Porque a proposta libertadora de Jesus estabelece: amai o próximo e acresce, como a ti mesmo. Então, aqueles impulsos do self não atendido se transformam em quê? Porque a hora que você ama a ti mesmo não é egoísmo, é uma maneira que Deus nos deu de passar o amor através de nós. O amor é um oceano que está lá na mão de Deus, e ele só passa através de você se você se amar. Ninguém aqui levanta de manhã, se olha no espelho, dá uma ajeitadinha, bonito hoje, não estou? Tem que fazer isso. Você tem que se gostar, você tem que se achar bonito, tem que se arrumar bem certinho para ir trabalhar, pôr o pijama para dormir gostoso, se achar bonito, porque coisas que não é atendido do teu eu, se transforma em tristeza, angústia, desânimo, mau humor, depressão, irritação, melindre e insatisfação crônica. Vira tudo isso. E isso é efeito do quê? É a distância que se criou dos sentimentos. Faltou um sentimento, por isso que você está sentindo essas coisas ruins. E quando você se achega ao teu sentimento, você começa a ter a paciência, a atenção, perdão, tolerância, o não julgamento, caridade, que procuramos na relação com o próximo, que devem ser aplicados igualmente a nós mesmos. Antes de você não consegue doar para o teu próximo o que você não tem. Olha que interessante. Você fazer caridade. Pera lá, eu quero dar amor. Como é que eu vou dar amor? Pode dar a palavra, pode ser através da oração, através do pensamento. Mas eu queria tanto dar dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dar? Então a gente deve dar aquelas condições que nós temos particular. É óbvio que existem pessoas e espíritos por aí que estão querendo ocupar, querendo fazer um monte de coisa. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou fazer uma reflexão com vocês do bom samaritano. Vocês vão se assustar. Por quê? Porque se você pegar aquela parábola de Jesus do bom samaritano e ver realmente quem é o bom samaritano, vocês vão ver que nenhum de nós somos bons samaritanos. Mas hoje tem condições de você ser um bom samaritano. Tem os 190 da polícia, os 130, chamar um Uber para auxiliar aquele que foi assaltado. Então isso aí nós vamos fazer em outra hora. Então vamos aplicar a nós. Então diz ainda a Bezerra de Menezes. Então nossa proposta consiste em oferecer alguns subsídios para pensar juntos sobre essa questão. Então, primeira coisa, compartilhar vivências que sustentam o debate. A reflexão conjunta, a meditação. Olha, vocês não imaginam como é difícil a gente montar grupos de estudo. Verdade ou não é? Mas só que
O Espiritismo nos ensina. Por exemplo, o grupo de estudo maravilhoso é 8 pessoas. Por quê? As ideias que divergem uma das outras da discussão, uma quantidade menor. Porque se você fizer um grupo de 20 pessoas, nunca termina, por exemplo, um curso de evangelização, aliás, estudo estudo sistematizado da doutrina espírita. Começa com 20 e termina com 4 ou 5. Porque os 4 e 5 se entendem na mesma coisa. Então o Espiritismo não é para muita gente, não. Não adianta vocês ficarem convidando os amigos para vir aqui, que eles não vêm, se eles não acharem necessário. A maioria dos espíritas que estão no Espiritismo ou vieram pela dor ou pelo amor. Querem saber por que eu vim para o Espiritismo? Pela dor. A minha mãe era médica, eu segui espírito de tudo quanto é jeito. Meu pai comprou o Pentateuco de Allan Kardec, estudou e aprendeu a controlar. E eu, na época, tinha 6, 7 anos, eu vi aquilo, a minha mãe virando tudo. E a coitadinha viveu até os 93 anos, como eu contei para Maria Luísa. Então, eu vim por causa dessa dor da minha mãe. E comecei a aprender. Eu nunca que imaginei que viria aqui na casa do paizinho falar para vocês isso. Mas por quê? Então, outra coisa também que Allan Kardec, aliás, Bezerra de Menezes falou. Então, além de fazer esses grupos, eu vou fazer isso aqui na espiritualidade. Ele pegou e dividiu os grupos de espíritas de espíritos pela sua energia e colocou um auxiliar dele em cada grupo para estudar, para mostrar para eles o que eles deveriam fazer para aprender os sentimentos. Então, não canse, porque a hora que vocês forem para a espiritualidade, vocês não vão descansar, nem eu. Daí que nós vamos trabalhar. Daí que nós vamos nos juntar para melhorar essa ordem. A Terra é maravilhosa e nós temos que permanecer aqui, porque Jesus disse que a Terra é a herança dos mansos, dos pacientes. Mansos, aquela mansuetude que eu não aprendi ainda. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Eu vindo para cá, um carrinho me fecha ali, naquele sinaleiro ali. Eu tirei a cabeça para fora e gritei: eu sou espírita. Vocês acham que eu gritei isso? Eu queria gritar, mas na hora não veio. Então essas coisas eu vou ter que vir em outra encarnação para aprender a ter paciência. Então no Hospital Esperança, é onde fica Bezerra de Menezes, já está escolando esse 1 milhão de espíritos. E ele está pedindo, por favor, para nós, que nós fazer isso. Façam mais isso, permaneçam. Não precisa vir só quarta-feira no Centro Espírita. Façam uma leitura, venham aqui, participem de alguma coisa. É uma das coisas que o Espiritismo precisa. Então, o auto-amor, ele não é treinar o pensamento para se beneficiar. Não é isso, não. Mas educar o sentimento, escutar o Deus que está dentro de nós. Vocês já devem ter visto a prece de Cáritas. Como que termina a prece de Cáritas? Deus, dai-me calma e fazei com que eu veja o seu reflexo no espelho.
A hora que fala no espelho da Praça de Caritas, é óbvio que está mostrando que nós somos a imagem do nosso Pai Celestial. E somos individuais, cada um é diferente do outro. Olha que coisa maravilhosa. Não queira casar com uma pessoa igual a você, é fria, ou uma pessoa perfeita. Você já imaginou se casarem com uma pessoa perfeita? Se briga, não, está tudo bem. Você não dá comida, não, eu estou fazendo regime. Você vai querer dar um beijinho, não quero, mas está tudo bem. Você não aguenta. A perfeição é aquele respeito, aquela troca, aquele amor que a gente se relaciona com o nosso próximo. E o nosso próximo, o mais próximo, é a nossa família. Bezerra de Menezes nos diz que nós fomos plantados no jardim que nós devemos florescer. E a hora que você florescer, que você deu flor, já deu todos os frutos que são seus filhos e seu neto, e sair daí, você vai ser lembrado com amor. Eu não vou gastar uma hora, porque eu sei que a cadeira começa a ficar dura, começa a dar sede, e todo mundo me olha e diz: pô, será que aquele cara não vai parar de falar, meu Deus do céu? Mas é gostoso a gente sentir essa energia. Como eu falei, nós estamos aqui num coquetel espiritual maravilhoso. Vocês não imaginam, essas cadeiras estão abarrotadas de espíritos. Não que eu vejo, mas eu sinto pela energia que eu recebo aqui na frente. Agradeço de coração pela coordenação da casa, de ter me trazido falar com vocês. Espero vir mais vezes. E espero que eu tenha passado para vocês esse escutar a nossa alma, que são as melhores manifestações do nosso coração. Que Deus nos auxilie sempre e que possamos levar essa energia maravilhosa aos nossos lares. Um abraço fraterno para todos vocês, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Obrigada, Milton. Deus o recompense na sua jornada de compartilhar seus estudos, as suas reflexões, essa conversa que nós temos que ter com a nossa alma no meio dos sentimentos. Ele deixou algumas ferramentazinhas para a gente colocar na nossa malinha, para a gente, na vida, aí poder lançar a mão desses recursos. Obrigada mais uma vez. Que você possa retornar mais vezes aqui. Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, da classe. Eu vou fazer a oração, se chama Oração pelo Amor. Me perdoe de eu ler, porque ela é comprida um pouquinho e eu não decorei. Mas é a oração no início do livro, que corresponde ao assunto que nós tivemos hoje. Então vamos relaxar o nosso corpo, pensar no alto e dizer: Senhor, estamos exaustos pelo descaminho do que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção ou na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, conquanto fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender
gozar da vida, a amar nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação da obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber, mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, irmã Silvia. Muito obrigado de vocês.